a presença do Espírito Santo, nos enchendo, nos fortalecendo. Irmãos, porque eu quero dizer para você que é a presença de Deus que nos sustenta. É a presença do Espírito Santo. Então, para que não encher dele, né? Nós estamos aí, né, no tema desse ano aqui, né, que nós devemos ser o quê? Não se embriagueis com vinho, mas enchei do quê? Do Espírito Santo. Efésios 5,18. É o tema do nosso ano, de nós enchermos da presença de Deus. Então, não fique de fora dessa campanha. Venha para cá. Né? Talvez você não vai ver todos os pastores aqui, porque alguns talvez vão ministrar em outro lugar, em outra igreja, mas nós vamos estar envolvidos aí. Nós vamos estar aí, né, enfincados nessa campanha, porque nós sabemos que esse é a nossa gasolina, esse é o nosso alimento, é o nosso pão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem vai vir aí, diga glória a Deus. Pelo tanto de gente aqui, dá para dar um glória a Deus melhor, hein? Quem vai vir aí, diga aleluia. Então, estamos juntos aí, misturados, né, em nome de Jesus, vamos estar aí, buscando a presença de Deus. Irmãos, hoje, eu queria também bater um pouco nessa tecla sobre a respeito da presença de Deus, dessa alegria de servir o Senhor. E eu queria ler com vocês, um versículo que está no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 20, o versículo 9, esqueceram do meu fundinho. Jeremias, capítulo 20, o versículo 9. Se você quiser pôr aqui para nós, projetar para nós lermos junto. Ele diz assim, ó: mas se eu digo, não o mencionarei, mas falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tanto tentando contê-lo, não posso mais. Jeremias diz essas palavras porque ele já era um profeta que ele pregou a verdade, foi perseguido, no meio de uma geração que virou as costas para Deus, começou a adorar outros deuses. E ele fala isso aqui. Ele estava exausto, estava cansado. Mas ele fala assim no final desse versículo: estou exausto, tentando contê-lo, né? Não posso mais. Ele falou pela força dele, ele já não podia mais continuar pregando a palavra de Deus. Estava ali lutando contra aquela geração. E nós vivemos hoje dias, irmãos, iguais aos dias de Jeremias. Nós vemos hoje, quando eu falo igreja, não estou falando da nossa igreja em si, mas eu falo da igreja hoje no mundial, talvez nacional. Uma igreja hoje fria, uma igreja hoje que já não tem mais se doado ao Senhor. E Jeremias está ali, mas ele fala que ele não ia abrir mão. Então, Jeremias era um profeta conhecido, qual o nome desse profeta? Era um profeta conhecido como o quê? O profeta chorão. E ele enfrentou perseguição, solidão, o desprezo do seu povo, ao pregar o quê? A verdade de Deus. Hoje, a verdade de Deus, quando você prega a verdade hoje, você não atrai multidão. Porque as pessoas hoje, eles querem ouvir o quê? O que é bom para o seu ego. Aquilo que vai trazer conforto, talvez se encaixar na vida que ele está vivendo. Então, Jeremias, ele era esse homem que foi perseguido. Por quê? Ele pregou a verdade de Deus. E nós temos que continuar fazendo isso, pregando a verdade de Deus. Mesmo que às vezes não conseguimos agradar todas as pessoas. Então, Jeremias, ele está nessa situação. Então, houve um momento em que ele se sentiu à vontade de desistir. Desistir, falar: meu Deus, eu não... estou aqui só eu lutando sozinho, porque... Você olha para o lado, vê as igrejas aí, talvez bombando, caindo gente para tudo quanto é lado, aquele multidão de gente. E às vezes a gente lutando, para poder ganhar uma alma, uma vida, e é difícil demais. Mas por quê? Porque nós pregamos o que é verdade. Pregamos o que é verdadeiro.
E nós não podemos deixar o diabo roubar isso de nós. Nós vemos lá hoje aí os pastores das mídias, os intelectuais aí, tentando muitas vezes extorquir, mudar a palavra de Deus. E com isso agrada a multidão de pessoas, pessoas que estão descontentes talvez de ouvir a verdade, de querer viver no pecado, uma vida meia boca com Deus. E ele fala, poxa, aquele pastor é bacana, aquilo lá sim. Esse homem está aí pregando, olha lá o que ele falou disso, daquilo. E as pessoas estão se apegando a isso. E deixando de lado o quê? De ouvir a voz de Deus. De ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida, irmãos. Nós temos que continuar firme com o nosso propósito, de buscar ao Senhor, de adorar o Senhor, de prestar a Ele o melhor culto, de oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, de vir aqui rasgar o nosso coração, dar o melhor para Ele. Não olhar para quem está do nosso lado. Talvez o nosso aleluia, talvez o nosso glória a Deus, ou talvez nós falar em língua não vai agradar talvez o irmão do meu lado. Esse cara é muito espiritual, falando em língua, isso aí, essa língua aí não... Vamos rasgar então, né, o livro dos 1 Coríntios, onde fala sobre os dons espirituais. A vida do cara dá um glória a Deus, um aleluia, glória a Deus, aleluia. E a pessoa talvez está ali incomodando a pessoa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós estamos aqui neste lugar para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor. Lógico que Ele não vai exagerar, fazer coisa, né, no meio da palavra. Talvez o cara está pregando, o cara está gritando, e vai atrapalhar. Mas de repente você expressar o amor de Deus, dar um glória a Deus, dar um aleluia, né, isso é maravilhoso. Você está exaltando o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. E às vezes quando a pessoa talvez ela é exortada através da palavra, ela talvez não arranca um glória a Deus, não arranca um aleluia. Mas nós não podemos deixar nossa chama apagar dentro do nosso coração. No entanto, ele descobriu, irmãos, que a palavra de Deus não era apenas uma mensagem para proferir, mas algo que ardia dentro dele. Ele entendeu que a palavra de Deus não era algo que ele só pregava da boca para fora, mas era algo que ardia dentro do coração desse homem. Ardia, ele tinha alegria de falar do amor de Deus, ainda que as pessoas viravam as costas, ainda que as pessoas não queriam ouvir a verdade, mas dentro dele ardia essa palavra. Dentro do nosso coração tem que arder essa palavra todos os dias, de querer viver essa palavra, de querer, sabe, amar essa palavra, e de poder pregar a verdade, que é essa palavra. Estava dentro do coração dele, ainda que ele sofreu perseguição, ainda que ele foi chamado talvez ao crentão aí, ao espiritual, ao santarrão. Muitas vezes ele ouviu isso sendo um homem de Deus, mas ele carregou a chama acesa dentro do coração dele. Não deixou apagar a alegria de servir a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar essa alegria apagar dentro de nós. Temos que continuar servindo a Deus com alegria no nosso coração. Quem está feliz aqui nessa noite, diga glória a Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Você falou glória a Deus porque eu falei isso aí, ou porque você está feliz mesmo? Se você está feliz de verdade, diga um aleluia então. Diga um glória a Deus. Glória a Deus. De podermos estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque anos atrás nós estávamos longe da presença de Deus. E nós vivíamos escravizados na mão do diabo. O diabo deitava e rolava em cima de nós, é ou não é? Hoje nós põemos o diabo para correr hoje. Vai diabo, vai embora, o bicho tem que ir. Porque Jesus um dia nos resgatou. Jesus um dia te resgatou, amém? Jesus, através dele, ele trouxe comunhão entre nós e Deus outra vez. Não deixe o diabo roubar isso, não deixe as palavras negativas roubar isso dentro de você. A chama que Jeremias fala é o fogo do Espírito e da paixão por Deus. O fogo que esse homem tinha era do Espírito Santo dentro dele que queimava. O amor, a paixão que ele tinha por Deus. Irmãos, essa paixão tem que ter dentro de nós. Nós temos que amar Deus de todo o nosso coração, a Bíblia diz isso.
Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Amar a Deus nesses dias de todo o nosso coração, toda a nossa força. Às vezes, para amar a Deus, tem que fazer força. Tem que se esforçar para vir, talvez num culto desse. Talvez o melhor é ficar em casa assistindo o jogo hoje. Tem jogo hoje, não? Corinthians. Né? Estou achando que, né? Eu não sei, eu estou por fora. Então, assim, nós temos que arder essa paixão de nós de servir a Deus. A alegria está aqui na presença do Pai. De poder adorar, poder, sabe, dar um glória a Deus, de dar um aleluia, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, irmãos. Ele é soberano, Ele mudou a nossa história. Você viu aqui o Renatinho falando aqui, você viu o irmão testemunhando que Deus abençoou a vida dele financeiramente. É o nosso Deus. Quem já conheceu a vida do Rodrigo, eu tenho liberdade de falar isso, que eu cuido da vida dele. Esse menino chegou na igreja aqui detonado, com a vida destruída, irmãos. Morando dentro de construção. Tinha tomado, acho que foi tiro, facada, sei lá. Chegou na igreja com a vida destruída. Mas hoje Jesus mudou a vida dele. E ele subiu aqui em cima e testemunhou que Deus mudou a história. Deu um carro para ele. Um carro não é nada, mas Deus mudou a história para quem morava e não tinha lugar nem para morar. É assim que o nosso Deus, Ele faz conosco na nossa vida. Irmão, não podemos deixar essa chama, essa alegria de Deus apagar dentro do nosso coração. Não podemos. Jeremias não deixou. Foi o profeta chorão. Eu entendo porque ele chorou bastante, porque o povo era duro naquela época, da geração dele. Chorou muito. O povo criticou, o povo perseguiu ele. Mas a paixão, a alegria de servir a Deus não foi apagada dentro do coração daquele homem. Mesmo quando, né, o contexto aqui ao redor é frio e hostil, essa chama interior não permite que o propósito de Deus seja enterrado. Então, quando a chama está dentro do nosso coração, quando ela está aqui acesa dentro de nós, irmãos, não tem como o inimigo, o diabo, apagar o propósito que Deus tem para cumprir na minha vida e na sua vida. Não tem como ser apagado aquilo que Deus já propôs na sua vida para que se cumpra, ser apagado, a não ser que você desista, que você pare no meio do caminho, deixe a alegria apagar dentro de você, sabe, a paixão por Deus. Irmãos, eu imagino Jesus caminhando com aquela cruz, ali, ó, dando os seus passos. Ele estava ali, perdendo sangue, muito sangue, espancado. A Bíblia fala que ele foi moído por nós. Mas o amor dele foi tão grande, a paixão dele por nós, o amor incondicional foi tão grande que ele continuou carregando aquela cruz pesada. Por mim e por você. E às vezes o diabo ele apaga a chama do nosso coração rapidamente, com coisa, dificuldade, talvez, né, a dificuldade da vida vai vir sobre nós, a perseguição vai vir sobre nós, a enfermidade vai vir sobre nós. Não está dizendo que nós estamos livres disso. A Bíblia fala que o sol nasce para a pessoa boa e também nasce para o ruim. Quer dizer que tudo que acontece de ruim pode vir sobre nós também. A diferença que existe um Deus, uma chama acesa dentro do nosso coração. Amém, queridos? E ela não pode se apagar. Esse amor por Cristo não pode se apagar dentro de nós. Tem que continuar aceso. Nós temos que continuar, sabe, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. Muitas vezes, irmãos, a nossa rotina, as nossas decepções, o cansaço, tenta apagar o fogo de Deus dentro de nós. Tenta apagar essa chama. Mas a promessa é que Deus renova e fortalece o que precisa. Renova e fortalece o que parecia apagado. Olhando aparentemente, parecia que esse homem estava com a chama apagada dentro do coração dele. Mas muito pelo contrário, se você for ler a história, a paixão de Deus, o amor por a palavra de Deus, ardia dentro do coração desse homem. E ela tem que ser assim também. Às vezes as pessoas vão olhar para você no meio de uma dificuldade, no meio de uma luta, e vai olhar e falar, esse cara acho que não vai aguentar passar por isso não. Mas ele não sabe o que tem dentro de você, amém?
o poder de Deus, a alegria saltando dentro de você. Esse poder, esse amor grande por Cristo, ele vai fazer você se tornar um vencedor, conquistar aquilo que você precisa para a sua vida. Então não desista, não saia da presença de Deus. Esse fogo transforma, purifica, irmãos, e nos impulsiona a viver intensamente com Ele. Olha só, irmãos, esse fogo transforma e purifica e nos impulsiva a viver intensamente com Ele. Por isso que esse fogo não pode apagar dentro de nós, essa alegria. Ah, tem culto hoje, quarta-feira hoje, eu não vou não. Ah, hoje eu tô meio... Às vezes a gente tem dia que não dá para a gente vir mesmo, está meio quebrado, né? Foi domingo passado, ou retrasado, na quarta-feira retrasada. Eu não pude vir na igreja, fiquei triste, fiquei em casa. Mas a culpa foi minha. Nós fomos no Encapa de Pastores, e aí chegou lá, os meninos chamou para jogar bola. Aí eu fui lá, achando que eu era o Neymar. Correndo, na hora sai com sangue quente, né? Você fica de boa. Joguei lá com os meninos, ganhamos o jogo. Os caras estavam querendo perder, aumentou para 10, mas mesmo assim nós fizemos 10 gols, ganhamos. Eu não estava sozinho não, eu era o mais ruim, era eu. Aí o que acontece? Acabou o jogo, tudo bem, fui tomar banho, vim para casa. Aí depois veio a resposta. Começou uma dorzinha nas costas, lá no bar. Começou a dorzinha, acho que correu muito, inflamou. Aí começou a radiar os dedinhos embaixo no pé, já foi indo, falei, ih, rapaz. Aí começou a dar, aí fui onde é que eu fui na reunião, começou a dar choque no joelho, no joelho. O joelho ficou desse tamanho, irmão. Inchou meu joelho, virou, a culpa minha, procurei, né? Abusei da idade, né? Quis achar que eu era um meninão. Aí acabei não vindo no culto, mas não estava conseguindo nem pôr o pé no chão. Conseguindo andar. Falei, vou lá na igreja, lá mancando lá. Deixa para outro dia. Aí eu resolvi não vir. Mas se for um caso assim, tudo bem. Mas, de repente a gente está em casa. Nós estamos lá, ou coisa pequena nos tira da presença de Deus. Esse amor, essa alegria de servir a Deus. De poder estar aqui glorificar o nome dEle, exaltar o nome do Senhor. Então, irmão, não deixa nada apagar esse fogo transformador que purifica e nos impulsiva a viver uma vida para com Ele. E como nós podemos manter, irmão, essa chama acesa? Eu queria ler um versículo com vocês, está no livro de Levíticos, capítulo 6, Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Vamos ler o 12 primeiro. E diz assim, o fogo deve ser mantido o quê? No altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acenderá lenha ou acrescentará, irmão, perdão, viu? Acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Pode pôr o 13. E diz assim, o fogo deve ser o quê? Continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Irmãos, aquele era o papel dos sacerdotes naquela época. De manter o altar do Senhor aceso. O fogo não podia se apagar, eles tinham que ir atrás de lenha para manter o altar aceso naquela época. Mas hoje o Senhor habita em outro tipo de altar, Ele aceita outro tipo de oferta. O altar que não pode se apagar hoje mais, é a chama que está dentro de nós, no nosso coração. Amém? Aí você fala, pastor, mas essa palavra é para os sacerdotes daquela época. Nós somos sacerdotes dessa geração. Amém, queridos? E dentro de nós tem um altar onde habita o Senhor. Mas às vezes a chama já está apagada. Já não tem mais sacrifício. Por isso não se deveria apagar o fogo daquele altar. Porque ali era oferecido que os holocaustos pelos pecados das pessoas.
E às vezes nós estamos com o nosso altar apagado, às vezes fumegando, já não tem mais sacrifício, está cheio de cinza, já não tem mais sacrifício. Talvez vir um culto desse é um sacrifício. Se o altar está aceso, nós vem, fala, eu vou lá, eu tenho que ir lá. Às vezes a leitura da Bíblia é um sacrifício, para manter o nosso altar aceso, em comunhão com Deus, para que Ele aceita o nosso sacrifício. Às vezes a nossa oração, às vezes não temos orado mais a Deus, não temos mais prestado culto a Ele. São lenhas que nós temos que colocar nessa chama do nosso coração, para que nós possamos oferecer a Deus o nosso melhor. O nosso melhor. Se você for ver no livro de Malaquias, a partir do versículo do 1, você lê só o 3, a gente usa para colher oferta, mas se você for ler o livro inteiro, ele está ali cobrando algo dos sacerdotes. Eles já estavam vivendo uma vida religiosa. Eles estavam ali oferecendo qualquer coisa diante do altar do Senhor. Eles não estavam preocupados mais em agradar a Deus. Eles já não estavam mais separando o melhor para Deus. Às vezes nós vemos no culto desse aqui, não estou falando que acontece isso aqui. Às vezes nós viemos no culto, eu também me incluo, nós viemos no culto desse, e nós não oferecemos o melhor para Deus. Nós oferecemos o pão embolorado. Nós oferecemos o animal cego e manco. É isso que nós temos oferecido a Deus. O nosso louvor, como é que tem sido o nosso louvor? Será que está saindo da nossa alma, do nosso coração? Ou nós temos só cantado a Deus? Ô, irmãos, quando nós vimos no culto, sabe que nós temos só escutado a palavra de Deus? Nós não podemos vir aqui escutar a palavra de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós temos só escutado a palavra de Deus, entra por aqui, sai por aqui, acaba o culto, às vezes não sabemos nem o que foi pregado aqui, nem o que foi falado. Isso é escutar a palavra de Deus, para que nós venhamos ter uma vida, com a nossa chama acesa, nós temos que ouvir a palavra de Deus. No culto, na célula, aonde nós estivermos, dentro da nossa casa, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ouvir com a nossa alma, com o nosso coração. Isso é sacrifício. Tirar tempo de oração a Deus é sacrifício, irmãos. O Renatinho acabou de dizer aqui que é correria. Daqui a pouco estamos aqui de novo, falando para o pessoal, olha, traz fruta, traz melão, melancia, que nós vamos fazer o culto da virada. Escuta, eu estou falando para você, irmãos, ó, vai passar num estalar de dedos. Sabe por quê? Os dias estão sendo abreviados. Jesus está voltando. Jesus pode vir, irmãos. Ele pode voltar agora. Pode vir para buscar a sua igreja. O importante é nós estar com a nossa chama acesa. O nosso altar está queimando. Isso sim que é. Pegar nós com o nosso altar aceso. Imagina o nosso altar apagado. Então, Jeremias lutava com aquele povo. Pregava. O povo perseguia ele. Fala, esse cara aí, eu tenho que calar a boca dele, porque ele está falando demais. Não queria dar ouvido à palavra de Deus. E aqui nós vimos assim que o altar tinha que ser aceso pela manhã e não podia ser apagado. Quando nós levantamos de manhã, nós temos que acender o nosso altar. Já começar o nosso dia falando com Deus, amém? Bom dia, tem um livro aí do Benny Hinn, né? Benny Hinn, fala. Não sei nem falar o nome dele, eu sou tão... É Benny, como é que é o nome? Benny? Benny o quê? É isso mesmo, então. Tem um livro dele que fala assim, ó, bom dia o quê? Espírito Santo. Bom dia. Isso é fé, irmãos. Às vezes nós levantamos, nem sabemos que Deus está conosco. Fala, que é isso? Esse dia levantei com o dia mal, já vou levantar com o pé esquerdo, não vou para o direito. Cara, tem que ter medo de levantar com o pé esquerdo. Irmãos, você acha que está preocupado com o pé esquerdo ou direito, irmãos? Uma coisa que nós não podemos fazer é... Não, eu ia falar bobrinha aqui, eu não mexo com política, né? Nós temos que levantar com Jesus de manhã. Já dá bom dia, sentar na beira da cama. Não precisa ficar ali 3, 4 horas, mas senta de manhã, fala bom dia, convida ele. Vem fazer parte da minha vida. Eu sei que o dia hoje, não sei o que vai acontecer, mas o senhor já sabe, então, ser comigo. Já começou a acender o altar ali. Nós lembramos
levantamos correndo, ai, meu Deus, eu perdi a hora, eu toco o relógio, você nem lembra de Deus. Já vai tomar café, já reclamando, meu Deus, o ônibus lotado, o ônibus cheio. O dia já começou ruim. A chama já começou ali apagada. Mas nós vamos fazer a diferença, amém, queridos? Então o sacerdote colocava lenha a cada manhã. Isso representava a nossa busca diária. Oração, leitura, palavra de Deus e comunhão com Deus. Se entregar lenha, precisa ser colocada no fogo. Nós temos que se entregar a Deus. Irmãos, nós chegar numa reunião, nós temos que se entregar a Deus. Se entregar de coração, sabe? Irmãos, eu não sei se eu estou falando algo aqui que é isso mesmo. Será que é isso mesmo? Entregar de coração. Nós estamos no lugar certo, na presença de Deus. Né, quando começou aqui o culto, disse que o Espírito Santo estava aqui neste lugar. Então nós temos que oferecer para Ele o melhor, porque Ele representa o nosso Deus aqui na terra, representa o nosso Senhor Jesus aqui na terra. Nós temos que renunciar ao silêncio. Não tente conter a obra de Deus em você. Ah, não, vou ficar só para mim mesmo, eu sou crente, sou assim mesmo quietinho. Não. Expresse o amor de Deus para as pessoas. Abra a sua boca. Fale do amor de Deus, pregue as palavras. Se alegre com o Senhor. Não deixa essa chama apagar dentro do seu coração. Deixa o amor de Deus ser demonstrado através da sua vida, das suas ações. A chama tem que estar acesa dentro do nosso coração. Amém, queridos? Nós vamos começar domingo aqui, essa campanha do Espírito Santo. Vou esperar chegar domingo ainda. Não. É hoje, é agora, é amanhã. É continuamente, tem que ser. Está acesa essa chama dentro do nosso coração. Eu quero ler com vocês o versículo, irmãos, aonde fala aqui sobre, um versículo muito ministrado, 1 Pedro 2, 9. Projeta para nós aqui. Aonde fala da nossa responsabilidade. 1 Pedro 2, 9. Olha o que diz lá. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês já foram eleitos sacerdotes, irmãos. Cada um que está sentado aqui é um sacerdote, uma sacerdotisa. Vocês têm o dever de deixar essa chama acesa. Às vezes nós falamos de avivamento, e nós esperamos vir. Eu sei que Deus usa pessoas, homens de Deus, usou muitos homens, vai continuar usando muitos homens de Deus. Mas o avivamento começa por mim e por você. Eu vi aqui o tema dos jovens aqui, desse ano. Incendiários. Mas para tacar fogo em alguma coisa, tem que ter fogo, irmãos. Eu sou incendiário, o cara não levou nem o fósforo, nem a gasolina. Somos incendiários, vamos incendiar. Aí, cadê? Somos incendiários. Mas talvez não estão nem ouvindo a palavra, os jovens, olha lá, batendo papo lá atrás, conversando. Aí fala, vamos ser incendiários. Pega um tema, e eles colocam, achando que o tema vai incendiar, irmãos. Eu quero que você entenda, igreja, que para que essa chama se acenda, tem que começar dentro de mim. É um a um avivamento. Começa comigo, começa com você. Não depende do pregador, não depende do reverendo, do apóstolo, do bispo. Depende de nós mesmos. Querer ser incendiário. Porque o fogo de Deus já foi derramado, o poder dele, o Espírito Santo, já foi derramado sobre todos nós. Aqueles que creem em Jesus Cristo, amém? Ele está dentro de você, esse sacerdote está dizendo aqui, Vocês, porém, são geração eleita, está vendo, Eleita, reino de sacerdotes, nação santa, um povo que pertence a Deus, para anunciar, irmãos, a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes. Está aqui, está na Bíblia, na palavra de Deus. E às vezes não tomamos posse desse papel, dependendo dos outros. Você pode incendiar, você pode tocar fogo. Mas para isso a chama tem que estar acesa dentro de você.
Você vai incendiar como? Se você não levou nem o isqueiro, não levou nem a tocha, não levou nem a gasolina, mas você vai pôr fogo. Hã? E às vezes nós queremos pôr fogo, nós ficamos lá no tempo do pauzinho ainda, né? Né? Deus já derramou fogo sobre nós, irmãos. Ele já incendiou a sua igreja, amém? O fogo está aqui nessa noite. O poder de Deus está aqui neste lugar. Você é um sacerdote, você pode tomar posse dessa herança, dessa promessa sobre a sua vida. Às vezes não tomamos posse, sabe? Não tomamos posse, não queremos. Não queremos pôr lenha, não queremos pagar o preço de nos tornar esse sacerdote. É tempo de nós, irmãos, ter um tempo de nós olharmos diferente para o que está acontecendo ao nosso redor. Eu não sei se acontece com vocês, mas parece que existe uma frieza, um gelo que vai tentando, sabe, nos pegar, tentando nos alcançar, tentando calar a nossa boca, tentando colocar em nós desânimo, para que nós não criamos nas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Mas a promessa existe. Irmãos, eu olho para vocês, eu vejo em vocês um incendiário de verdade. Vocês são esse incendiário. Vocês podem incendiar essa nação. Vocês podem fazer a diferença. Porque vocês foram escolhidos para isso. Vocês foram eleitos por Cristo para que isso aconteça através da sua vida. Não espere. Toma posse da palavra de Deus sobre a sua vida. Toma posse. Incendeia. Tem uma canção que fala, incendeia, né? Incendeia. Deus, Ele quer usar nós como incendiário, para atacar fogo nessa nação. E vai começar por nós. Tem que começar por alguém. Quem sabe Ele escolheu aqui a igreja videira do Parque do Carmo para começar a incendiar. Hã? E aí você vai ver, irmãos, os milagres acontecer. Nós queremos avivamento. Quem não quer avivamento, irmãos? Quem não quer ver as pessoas sendo curadas? O paralítico andando, o cego enxergando. Quem não quer ver isso? Mas às vezes falta fogo no altar. Nós como sacerdote, nós temos sido falhos com o Senhor. A promessa, o avivamento vai vir, Brasil será o berço evangélico, todas essas promessas eu creio, irmãos. Eu creio nisso. Mas nós como igreja temos que tomar posse dessa palavra, querer isso. Nessa noite eu queria orar junto com você aqui. Quem recebeu essa palavra no coração, diga glória a Deus. Não se esqueça que você é esse sacerdote dessa geração. Não espere por ninguém. Dentro de você há um fogo consumidor. Um fogo que vai tocar em outras vidas. Esse fogo veio, sabe para quê? Para queimar aquilo que não presta na vida das pessoas. Não é porque que o inimigo, né, você fala, manda fogo, Senhor, esse demônio, né, o bicho grita, porque o fogo de Deus, ele queima o que não presta. Ele queima, sabe o quê? A injustiça, ele queima a mentira, ele queima o engano. Ele queima tudo aquilo, o pecado é queimado por esse fogo poderoso que existe dentro de cada um de nós. O que nós precisamos fazer, irmãos, é soprar ele. Quem já acendeu aqui um fogo, uma churrasqueira? Hã? E de repente a sua churrasqueira aí está com a lenha molhada, o carvão está molhado. E você taca álcool e taca fogo e põe óleo dentro do papel higiênico e taca lá em cima, pedra que pega fogo. E você sopra, só está a brasinha ali, ó. Mas se você quiser comer carne, você vai insistir. Você não vai ou não vai? Você vai, ó, vai pegar uma tampa, pegar o ventilador, o secador. Você fala, não, eu não posso. Você vai lá fazer pegar fogo. Aí o fogo daqui a pouco, aquela lenha, de tanto soprar, de tanto fogo você põe ali, tanta você tentar, de você lutar por aquilo ali, o fogo pega na churrasqueira. Aí você já joga lá
um contrafilé em cima, né? E depois você pode desfrutar com os amigos. Chama o pastor quando estiver lá, entendeu? E você desfruta daquilo ali gostoso e tal, maravilhoso, não é verdade? Porque você insistiu. Mas às vezes nós estamos desse jeito. Às vezes a lenha está molhada, não acontece nada, passa dia, entra dia, você está ali soprando. Meu Deus, eu preciso desse fogo dentro de mim. E às vezes você lê a Bíblia, você ora, você jejua, está com o joelho calejado, parecendo joelho de camelo, está ali lutando e você não vê. Mas se você desistir, irmãos, você não vai ver esse fogo ardente sobre a sua vida. Continue soprando, continue buscando, continue orando, porque na hora certa esse fogo ele vai pegar. Ele vai alimentar pessoas, vai ou não vai? Vai tocar na sua família, na sua casa. E você vai ver esse fogo consumidor transformando vida. Ele é um fogo consumidor, irmão, mas que não destrói, mas esse fogo, ele dá vida, amém? E esse fogo, ele está aqui nessa noite. Deus, ele quer te encher nessa noite, dessa presença, desse poder. Nós queremos aqui orar junto. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o louvor. Pode aplaudir o Senhor, ele é digno de honra, de glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,